Aleluia! Esse Deus é lindo demais, meu irmão. Por isso que é importante a gente estar buscando Jesus. Porque quando nós buscamos a Deus, nós se fortalecemos. Porque, meu irmão, só Deus vem para saber a dificuldade de cada um de nós. Uns passando uma luta familiar, outros na área da saúde, outros na área financeira. Mas o Deus grande que nós temos é um Deus que cuida de cada um de nós. É um Deus que tem nos ensinado a não se desespere. Aleluia. Porque esse problema, essa luta, essa dificuldade, ela vai passar. Amém, irmão? Aleluia. Você que está com a palavra de Deus, irmão? Abre no livro de Jó. Jó, capítulo 14, em nome de Jesus. Nosso Deus é lindo demais. Ele sempre nos dá a revelação da sua palavra. Se cada um de nós meditasse em tudo que está escrito aqui na palavra de Deus, nós estaríamos cada dia mais vivendo pela fé. Amém? Luta, dificuldade nós vamos passar, mas com Jesus nós vamos vencer todas as batalhas. Amém? Jó, capítulo 14, versículo 7, em nome de Jesus. Quem encontrou, diga amém. Aleluia. E aqui a palavra do Senhor fala, dá um exemplo. Jó, capítulo 14, versículo 7. Porque há esperança para quem? Para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das árvores brotará, e dará ramos como a planta nova. Amém? Veja que o nosso Deus quer nos ensinar através desse exemplo. A árvore, muitas vezes a pessoa corta, se não cortar pela raiz, é pronto, porque vai chegar um momento que ela vai começar a florescer de novo, amém? Vai crescer e vai produzir fruto de novo. Ele quer dizer com isso, irmão, que mesmo nós estamos nesse mundo enfrentando lutas, dificuldades, mas nós estamos firmes em Cristo. E quando nós estamos firmes na presença de Deus, nós vamos vencer essa batalha, nós vamos vencer essa enfermidade, nós vamos vencer essa luta familiar, nós vamos vencer essa luta financeira que estamos passando. Mas a nossa raiz tem que estar onde? Em Deus, firme em Deus. Porque se a pessoa não estiver firme no Senhor, o que acontece com ela? Ela é destruída. Quantas pessoas têm a vida sendo destruída? Por quê? Porque ela não está edificada na rocha que é Jesus. Quando o problema vem, a luta vem, muitas vezes a pessoa fica desesperada, desiste, não aguenta mais. Ela acha que a vida dela acabou. Às vezes a pessoa está muito bem com familiar, de repente um problema familiar, há uma separação. Quando menos espera, a mulher fica desesperada, ou o homem fica desesperado. Às vezes você está trabalhando, ele perde seu emprego, a pessoa fica logo desesperada, e agora o que eu vou fazer? Tenho os meus filhos, vou correr de fome, e a pessoa, quantas pessoas já pensaram em fazer derrubagem? Por quê? Porque não aguenta com tanto problema, irmão. Mas quando você está edificado na rocha que é Jesus, você é abalado pela dificuldade. Se a gente falar que ninguém é abalado, todos nós somos abalados, irmão, pelos problemas, pela luta. Mas o Senhor nos dá força para a gente sair daquela situação. Aleluia. Por isso que diz aqui com esse exemplo. Porque há esperança para a árvore. Porque a raiz dela não foi cortada. Ela vai reviver de novo. Vai ser restituída de novo. Por isso que é importante pregar o Evangelho. Para que as
pessoas voltem para Deus. Porque quando ela volta para o Senhor, ela vai ver que a sua família, a sua vida não é o fim, não. Ela vai ter força para ter a restituição familiar e a restituição da sua saúde. Ela não fica desesperada. Então, como é importante o nosso Deus, Ele dá o exemplo da árvore. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda renovará, e não cessarão seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Aleluia. Eu lembro esse exemplo aqui, eu vejo toda vez que eu tenho que limpar a minha praia, tem um pé de banana ali, e toda vez eu tenho que cortar aquele pé de banana. Já cortei bem umas 4 vezes, mas quando eu não consegui cortar na raiz, aí vem a chuva, a terra molhada, quando eles botam ele ali de novo. Não acredito, está ali de novo aquele pé de banana. É assim, o inimigo, ele tenta fazer de tudo para derrubar a nossa vida, acabar com a nossa vida. Mas se você está ali firme com Deus, você se levanta de novo. O inimigo vai, rapaz, não consegui destruir essa vida, essa pessoa. Aí tenta, mas por quê? Porque você está firme em Deus. Amém, irmão? Você está ali na rocha, eu não desisto. Aí ele me coloca uma certa doença, enfermidade, você tem uma dor, isso aqui está repreendido, em nome de Jesus, porque eu creio que o Senhor já levou sobre si as minhas dores, minhas enfermidades. Eu creio que Deus vai restituir a minha casa. Eu creio que Deus vai abrir a porta de emprego para mim, que eu estou parado, desempregado. Então isso é a esperança. Amém, irmão? Nós temos que ter esperança em Deus. Temos que confiar em Deus, não no homem, não. Temos que confiar em Deus, irmão. Você veja que aqui é um exemplo muito lindo. O inimigo, ele não vai conseguir tirar você de Deus. Quando você entrega a tua vida para Jesus, irmão, ninguém, religião nenhuma, igreja nenhuma, tira Deus de você, não. Por isso que você tem que estar enraizado em Deus, não na religião. Porque quando as pessoas ela colocam ali a sua esperança na religião, ela se decepciona, ela se afasta. Mas quando a pessoa tem um encontro com Deus, nada, ninguém abala a fé dela. Amém? Ela passa por luta, como Jesus nos ensinou. No mundo tereis aflições, mas que bom ânimo, ter a fé em Jesus, a esperança. Eu creio, estou passando por uma tempestade, mas quem está comigo nesse barco, eu não estou sozinho, não. Jesus Cristo está comigo. Amém, irmão? Aleluia. Assim como estava com os discípulos, irmão. A tempestade era grande. Porque imagine, pessoa que tem experiência como pescador, ficar com medo, então a tempestade era terrível. Mas Jesus estava ali dormindo, tranquilo, sono maravilhoso. Discípulo quando oraram para Jesus, para acordar ele, irmão. Senhor, Senhor, nos ajude pela misericórdia, senão ele vai morrer. Jesus se levanta, repreende aquela tempestade e também dá uma bronca para eles. Ó homem de pequena fé. Irmão, a gente andamos com Jesus, temos que confiar nele. Ele já nos deu a palavra dele, ele já nos deu a esperança. Olha, que tudo eu posso naquele que me fortalece. Aleluia, amém? Temos que ser como essa árvore. O inimigo não conseguiu nos cortar pela raiz, nos separar de Deus. Nós estamos ali com o Senhor. Aleluia. E a gente vai se levantar, vai se restituir. Por isso que a vida de Jó foi restituída, irmão. Você veja que quando o inimigo entra na vida de uma pessoa, a destruição que ele faz. Ele conseguiu uma permissão para entrar na vida de Jó. Acabou com aquele homem. Roubou a saúde, destruiu logo a família, matou logo os filhos. Olha que luta, irmão. Qualquer um de
nós tivéssemos passado um terço que aquele homem passou, a gente queria saber mais ninguém não. Muita gente critica ali a mulher de Jó, mas mamãe perdeu um filho de Jó, imagina perder 7 filhos de uma vez. E vendo o marido doente, enfermo, sem nenhuma perspectiva de cura, fedendo a ferida ali, perdendo tudo. Irmão, a pessoa é só perder o emprego, muita gente se afasta dos caminhos de Deus. É só a pessoa tiver com problema, uma luta familiar, ela já, não vou para a igreja não. Para que eu vou para a igreja? Estou passando por uma luta, com um problema, eu mato tudo que o inimigo quer. Eu estou passando luta, eu vou para a presença de Deus, porque a minha raiz está sentindo o cheiro das águas. E as águas é Deus, irmão. Jesus é a água da vida. Aleluia! É a Ele que nós temos que estar próximo, firme, para a gente se renovar. E você veja que aquele homem permaneceu firme, porque a fé dele estava alicerçada em quem? No Senhor, irmão. E tudo da vida de Jó foi restituído. Se o inimigo tivesse conseguido ali na raiz, cortar a raiz ali de Jó, separando Jó de Deus, a vida de Jó não se destruiu. Mas ele não conseguiu. Por quê? Porque a raiz de Jó estava a adoração de Deus. Deus para ele era acima de todas as coisas. Para Jó, Deus era a coisa mais importante. Mais importante que a saúde dele, mais importante que a família, mais importante que a vida financeira. Deus era tudo para ele. Por isso que ele foi renovado. Assim como a árvore há mais pernas. Por isso que nós temos que ensinar vocês, irmão. Se apegue em Deus. Seja firme na presença de Deus. Que você vai vencer essa luta passo a passo. O diabo não vai destruir a tua vida. Pelo contrário, ele vai ver sobre a tua vida frutos, bênção, testemunho. Aleluia! Glória a Deus! E aqui no livro de Salmo 62, Salmo 62, versículo 6. Aleluia! Salmo 62, versículo 6. Amém? Nós temos que se apegar em Deus, irmão. Temos que aprender com uma árvore. Essa árvore tem esperança, porque a raiz dela estava firme. Salmo 62, versículo 6 diz assim: só Ele é a minha rocha. Jesus tem que ser a sua rocha. Amém? Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Oh glória! E não serei jamais o quê? Amém? A rocha representa o Senhor Jesus. A nossa vida, a nossa casa, a nossa família tem que estar edificada sobre a rocha que é Jesus. Porque quando vem a dificuldade, quando vem a tempestade, você não será abalado. Aleluia! Amém, irmão? Esta é a palavra de Deus para mim e para você. O inimigo queria destruir a tua vida, não vai conseguir. Porque você está alicerçado na rocha